E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SE em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje a gente vai falar um pouco sobre os capacitores em derivação, que são aqueles bancos de capacitores mais comuns no sistema elétrico, né? A gente tem bancos de capacitores em derivação e tem também o banco de capacitor em série, mas hoje a gente vai se ater aqui ao banco de capacitores em derivação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais sobre equipamentos elétricos e sobre subestações, já se inscreve aqui no canal. Também não deixa de seguir a gente no Instagram, tá? Estou sempre disponibilizando um conteúdo lá no Instagram também, sempre tirando dúvidas dos seguidores. Então, ó, segue a gente no Instagram também, que eu estou deixando aqui na descrição. E não deixa de curtir esse vídeo, para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas e mais pessoas possam se familiarizar com esses assuntos, né? Com equipamentos elétricos e subestações, que a gente sabe que são assuntos difíceis de encontrar por aí, beleza, pessoal? Então bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar falando dos aspectos construtivos. A gente sabe que o capacitor, no seu aspecto mais básico, é formado por um material condutor, um dielétrico e outro material condutor separado ali por potenciais diferentes, tá? Então, antigamente, né, lá em 1960, a gente tinha que o material dielétrico utilizado era o papel. Depois isso aí evoluiu um pouco mais para polipropileno, né, junto com o papel, e hoje basicamente aí pode ser que tenha novas tecnologias, mas basicamente a gente tem a utilização do polipropileno como material dielétrico dos capacitores. Então a gente vai ter aí o material condutor, né, aquela chapinha que a gente aprende lá no curso de elétrica quando a gente começa. Tem um material condutor, o dielétrico e outro material condutor que vão estar ali sob potenciais diferentes. Então aqui a gente tem todas as partes de uma unidade capacitiva. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, basicamente é uma unidade capacitiva de média tensão, tá? Geralmente tem essa configuração aqui, mais nessa cara que eu estou mostrando para vocês. Então a gente tem aqui a carcaça, né? A lata, como a gente costuma chamar, do banco de capacitor. Aqui dentro a gente vai ter os elementos capacitivos. A gente tem alças de fixação para que a gente consiga fixar naqueles racks que a gente vai mostrar também um pouco mais na frente, né? Aqui está a caixa de aço que eu falei, isso pode ser em alumínio, pode ser em um outro metal. E aqui a gente vai ter os terminais do banco de capacitor para que a gente possa fazer as ligações com outras unidades em série ou paralelo, para que a gente possa chegar na potência, na capacitância que a gente deseja. A gente tem aqui buchas de porcelana, tá? Que também pode ser de outro material, vai depender do fabricante, depender da tecnologia empregada. Internamente a gente tem aqui os elementos capacitivos, que podem ter esses fusíveis aqui ou não, a gente também vai falar disso, tá? Conexões internas. A gente tem um resistor de descarga aqui em cima, né, entre os terminais, né? Nesse caso aqui a gente tem fusíveis e, como eu falei, os elementos capacitivos. Isso aqui basicamente é uma unidade capacitiva na sua forma mais geral. Então, em termos de fusíveis, na unidade capacitiva a gente pode ter ela com fusíveis internos, tá? Então, cada capacitorzinho aqui dentro, né? Cada capacitor, cada unidadezinha aqui dentro desse bloco capacitivo vai ter um elemento fusível. Então, se queimar qualquer elemento capacitivo aqui dentro, o seu fusível, né, respectivo vai abrir e a gente isola somente essa parte. É interessante a utilização dos fusíveis internos, porque você consegue isolar exatamente cada unidade capacitiva. Porém, a gente tem justamente o contra de ter muitos fusíveis instalados ali dentro da unidade capacitiva. A gente tem essa unidade capacitiva também com fusíveis externos. Então a gente coloca o fusível somente aqui na entrada, né, de um dos lados aqui dos terminais da unidade capacitiva, e dentro todas as unidades são individuais, não tem o elemento fusível. Isso aqui é uma coisa mais barata de se fazer, tá? Geralmente a gente encontra muito isso aqui porque é mais barato e tem também aquele elemento sem fusível, tá? A gente pode encontrar também a unidade capacitiva sem fusível, mas ela já é uma unidade com materiais definidos, né, pelo fabricante e preparada para isso. Então aqui a gente tem o resistor de descarga. A gente sabe que o capacitor naturalmente tem como característica armazenar energia quando a gente aplica uma tensão. Então quando a gente desliga o banco de capacitor, ele ainda permanece com uma certa quantidade de energia armazenada. Então se você for dar manutenção no banco de capacitor, antes de mexer no banco de capacitor, quando você fizer ali o desligamento, né, através do disjuntor, bater alguma chave, você vai fazer o desligamento desse banco e você precisa descarregar o banco de capacitor. Então o capacitor ele tem resistências internas, ele pode ter também uma chave de aterramento que vão ajudar ele a descarregar a sua energia. E aqui a gente tem a fórmula para calcular
a resistência desse banco, né, que é o tempo de descarga sobre aí a capacitância e a tensão nominal da unidade capacitiva e a tensão máxima após a descarga. Então você aplica essa fórmula aqui, é muito fácil de calcular o resistor de descarga para esse banco. Então aqui a gente tem dois tipos de capacitores diferentes, né? Os capacitores de baixa tensão, que tem aquele formato de lata tradicional cilíndrico, né, que a gente conhece, que são instalados em indústrias, né? Tem basicamente esse padrão aqui, ele fica ali dentro do painel do banco de capacitor, né? O painel ele vem fornecido com essas latas todas interligadas, formando o banco de capacitor em baixa tensão, que serve muito para instalação industrial. Já desse lado aqui a gente tem o banco de capacitores em média tensão, né? Um banco de capacitor em 13.8. Isso se assemelha mais com o que a gente mostrou aqui, aquela unidade capacitiva, né? Que tem duas buchas aqui terminais e são feitas as conexões entre as unidades capacitivas para que se possa chegar à potência desejada, à capacitância do banco desejada, tá? Eles são montados nesse suporte metálico, tá? A gente está vendo aqui o comparativo de uma pessoa comum aqui, né? Uma altura média, em comparação com esse banco de capacitor, né? Por quê? Isso aqui precisa ser tão alto, não só porque é em média tensão, mas a gente precisa garantir aquela distância de segurança entre o barramento que vai se conectar aqui na entrada do banco e o chão, né, o solo, as pessoas que estão passando ali embaixo. Então a gente tem essas duas formas diferentes de bancos de capacitores basicamente. Quando a gente vai para alta tensão, né, extra alta tensão, isso se completa mais, né, isso se complica um pouco mais, a gente tem muito mais equipamentos que a gente precisa instalar. Isso vai ser objeto de um outro vídeo. Então entrando agora nas características elétricas, a gente vai falar primeiramente da potência nominal. A potência nominal de um banco de capacitor está diretamente ligada às suas funções principais, que são a correção do fator de potência, né? Isso aqui principalmente em instalações industriais, e também a elevação de tensão, que aí é mais usada em instalações de transmissão e distribuição. Então basicamente as funções de um capacitor são correção de fator de potência na baixa tensão e na média e alta tensão, elevação, né? Regulação de tensão, e a potência nominal está diretamente ligada a esses fatores. Então, para determinar a potência nominal de um banco, a gente precisa levar em consideração qual é a função daquele banco, tá, pessoal? Então, quando você for especificar um banco, a primeira coisa que você tem que saber é para que aquele banco está sendo usado, né? Se é correção de fator de potência, se é elevação de tensão, se é filtro de harmônica, a gente nem falou aqui, tá? Mas depende aí da aplicação, você pode utilizar também para isso. A tensão nominal do banco vai ser a tensão nominal do sistema que esse banco está se conectando, né? Se é 380, se é 13.8, 69 kV, né? Aí você pode aplicar tanto a tensão fase neutro quanto a tensão fase-fase, dependendo do sistema que você estiver se conectando. A frequência nominal desse sistema, né, do banco de capacitores que você está especificando, normalmente vai ser 60 Hz, se você estiver aqui no Brasil. Se você for fazer um projeto internacional, você vai utilizar a frequência adequada para aquele país. Já a capacitância nominal do banco é dada por essa fórmula aqui. A gente tem aí a potência nominal do banco, né, que a gente falou inicialmente, que é o QC, né, multiplicado por 1000 dividido por 2π vezes a frequência nominal vezes a tensão nominal desse banco. Então a capacitância é uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração quando estiver especificando o banco de capacitores, que existe uma coisa chamada ressonância, né, que é aquela combinação entre a capacitância e a indutância, né, basicamente ali do sistema, que pode gerar sobretensões. Então sempre que a gente vai colocar um elemento capacitivo, né, acontece muito com TP capacitivo, quando a gente está fazendo projetos de instalações 230 kV, por exemplo, a gente precisa verificar se não ocorre essa ressonância, né, porque a gente está colocando ali um elemento capacitivo que vai reagir com o elemento indutivo ali da linha de transmissão e também do sistema elétrico, e isso pode gerar elevadas sobretensões. Então é muito importante que a gente conheça aí a capacitância do banco. E aqui a gente tem a tolerância do banco de capacitores, né? Quando a gente especificar um banco de capacitores com uma determinada potência e uma determinada capacitância, o fabricante vai fornecer esse banco, né, que você especificou, mas ele vai ter uma tolerância, né, uma variação em torno daquela potência especificada, que pode ser, aí dependendo da potência do banco, ela vai variar aí de 5 a 10%, mais ou menos. Aí você pode ver de acordo com a NBR 5282. E aqui a gente tem a sobretensão à frequência industrial. A gente falou da tensão nominal do banco, mas podem ocorrer sobretensões no sistema, né, variações de tensão no sistema, e esse banco precisa suportar essas variações.
A suportabilidade do banco vai estar relacionada com a duração da sobretensão, tá? E dependendo da norma que você escolha aí para especificar o banco, né? Se for a norma brasileira ou uma norma internacional, a gente vai ter variações aí de sobretensão e depende também do regime, tá? Então, se for um regime contínuo na norma brasileira, a gente não deve ter variações, tá? Se tem faltas no sistema, a gente tem uma variação aí de 30%, tá? Uma suportabilidade desse banco de 30% para as duas normas. Se a gente adota, por exemplo, aí 30 minutos, tá? Em 24 horas, a gente tem 15% na NBR e 25% na norma internacional. Então, dependendo aí do regime, tá? Da norma que você adote e também da duração da sobretensão, esse banco deve suportar tensões diferentes. E além da potência nominal, a gente tem a potência efetiva que o banco está entregando quando a gente está aplicando uma determinada tensão nos seus terminais. Então, quando você tem uma potência nominal do banco, né, a gente precisa especificar essa potência nominal está relacionada com a tensão nominal do banco. Então, dependendo da tensão que o sistema estiver aplicando naquele momento, né, por exemplo, a gente tem uma tensão nominal 13,8 kV, e em determinados momentos a tensão vai estar um pouco maior ou um pouco menor. Então, se tiver um pouco maior, o banco vai estar entregando um pouco mais de potência. Se tiver um pouco menor, o banco vai estar entregando também um pouco menos de potência. E a potência efetiva é dada por isso aqui, ó. É a tensão do sistema, tá? A tensão que o sistema está naquele momento, né? Ou a tensão nominal, ou abaixo ou acima, tá? A tensão do momento, digamos, a tensão instantânea, vamos colocar dessa forma, e a tensão nominal que o banco foi especificado. Então, se a gente tiver uma tensão acima, a gente vai ter mais potência efetiva. Se tiver uma tensão abaixo, a gente vai ter menos potência efetiva. Só que a gente vai levar ao quadrado e vai multiplicar pela tensão nominal do banco de capacitores. Então existe esse conceito de potência efetiva, tá? Nem sempre o banco de capacitores vai estar fornecendo aquela tensão nominal, aquela potência nominal que foi especificado, né? Ele pode estar fornecendo aquela, pode estar especificando, pode estar fornecendo também mais ou pode estar fornecendo menos. E aqui aquela tabela de nível de isolamento que eu sempre faço questão de colocar aqui nessas apresentações, porque é uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração e tem que saber exatamente o que quer dizer esse conceito aqui. Então, para cada tensão nominal do sistema, né, para cada tensão máxima, tá? Isso aqui eu já expliquei em outros vídeos também, né? A tensão máxima do sistema, a classe de tensão do equipamento é sempre a tensão máxima do sistema ali, com aquela variação de 5% considerada. Então, para cada tensão máxima do sistema, a gente tem associado aí uma tensão suportável de impulso atmosférico e também uma tensão suportável à frequência industrial. Em instalações de extra alta tensão, geralmente é ali em 500 kV, 345 kV, né, extra alta tensão, a gente tem também a tensão suportável a impulso de manobra. Essa parte da tabela aqui não contempla porque a gente está mostrando aqui até 72,5 kV. Então, para cada tensão dessa aqui, a gente vai ter, ó, tanto a sua tensão suportável de impulso atmosférico quanto a sua tensão suportável à frequência industrial, e pode ter também a tensão suportável a impulso de manobra. E é muito importante que você conheça esse conceito e saiba aplicar adequadamente. E para finalizar esse vídeo aqui, pessoal, vou falar um pouco da ligação dos bancos de capacitores, tá? O banco de capacitor ele pode ser ligado em delta, que são mais aqueles bancos em baixa tensão, né? Que é um banco, essa ligação em delta evita a circulação de harmônicos. Normalmente esse tipo de banco é utilizado em instalações industriais onde a gente tem muitos harmônicos, tá? Então, se a gente colocasse um banco em Y, a gente permitiria essa circulação exacerbada, digamos assim, de harmônicos. Então a gente acaba usando um banco de capacitores em delta. Então ele tem essa característica aqui e normalmente é voltado para bancos de capacitores em baixa tensão. Já o banco de capacitor em estrela aterrada, ele tem uma característica mais voltada para sistemas de alta, extra alta tensão, né? Eles são mais utilizados em sistemas com tensão superior a 138 kV. Por quê? Porque quando a gente tem uma tensão elevada, a gente começa a ter sérios problemas com sobretensões, né? Porque a sobretensão ela começa a ficar cada vez mais severa. Então, a ideia é quando a gente coloca um banco de capacitor em estrela aterrada, que a gente tenha esse aterramento para que a gente consiga permitir o escoamento de sobretensões, né, através de sobrecorrente para a malha de terra. Até porque se a gente tem um sistema isolado, você tem sobretensões, a gente pode ter essas sobretensões mais severas
do que elas deveriam ser. Então a gente coloca um banco de capacitor aterrado para que essas sobretensões elas possam dar uma aliviada. Então o banco de capacitores em estrela ele reduz o nível de sobretensões, né? São utilizados também para sistemas de alta tensão e de extra alta tensão, né? Com tensões maiores que 138 kV, e eles permitem a circulação de harmônicos. Então é uma das formas que você pode ligar aí o banco de capacitor. Tem também a ligação em estrela ou em dupla estrela, que é muito utilizada em sistemas de 69 kV, né, que é um sistema que não tem aterramento, tá? A gente tem a ligação em estrela ou dupla estrela, né, que é quando a gente tem uma estrela aqui do lado, geralmente a gente interliga os nêutrons dessas estrelas e aí a gente não tem o aterramento, tá? Com isso, a gente ajuda um pouco o sistema de proteção, né, que a gente vai colocar um TC aqui no meio dessas duas estrelas, a gente consegue pegar esse desequilíbrio aí quando há essa corrente circulando nesse TC. Isso aí evita também a circulação de harmônicos. É muito comum a gente encontrar esse tipo de ligação em subestações de 69 kV. E aqui é o esquema H, que é um esquema que pode ser utilizado em conjunto com a ligação estrela ou com a ligação em delta, né? Que é semelhante àquela ponte de Wheatstone que a gente usa lá em circuitos elétricos, né? Quando a gente está lá na graduação ou lá no curso técnico, a gente conhece essa ponte, né? Que é um sistema equilibrado e aqui no meio a gente tem esse ramo que quando houver um desequilíbrio, né, queimar aqui um capacitor desse, a gente vai ter corrente circulando. Isso aí ajuda muito o sistema de proteção a pegar esses desequilíbrios e a manter sempre o sistema operando de forma mais estável. É por isso que esse tipo de sistema, né, por ser mais robusto, né, por ser um pouco mais complexo, um pouco mais caro também, isso é utilizado apenas em subestações, né, em sistemas com tensão aí maior do que 230 kV. Beleza, pessoal? Então hoje a gente vai ficar por aqui. Para esse vídeo não se alongar demais, a gente vai encerrar com esse assunto que a gente viu. Mais para frente a gente faz uma parte 2 e aí fala da energização dos bancos de capacitores, fala da proteção de bancos de capacitores, os transitórios, né, aí em torno do banco de capacitor. A gente pode falar isso em outro vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, sugiro que você se inscreva aí no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais sobre subestações elétricas, sobre equipamentos elétricos, sistemas de alta tensão, então esse aqui é o lugar. Se inscreve aí embaixo. Também segue a gente no Instagram. Se você quer mandar alguma dúvida pra gente, estou sempre tirando dúvidas dos seguidores lá no Instagram. Então, ó, segue a gente lá no Instagram também, que eu estou deixando aqui embaixo. E também não deixa de curtir esse vídeo para que mais pessoas possam receber esse conteúdo e possam aprender mais também sobre bancos de capacitores e também sobre subestações elétricas, sobre sistemas de alta tensão e diversos outros assuntos que a gente vem abordando por aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.